O TDAH é aquele indivíduo que tem uma série de comportamentos que não são aceitáveis para aquele momento, tá ligado? Caraca, acabei de me perder aqui, eu tenho transtorno mesmo, hein? Peguei aqui, ó, o que a gente tava falando? Às vezes as pessoas estão olhando a gente lá em casa, elas falam, pô, mas eu tenho isso que ele falou, eu tenho isso que ele falou, eu tenho isso que ele falou. Será que eu tenho TDAH? A pergunta que você tem que fazer é, você fez um sinal, me perdi, peraí. Aqui comprova que eu tenho transtorno mesmo, puta merda. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maffi, estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Episódio especial, vamos falar de TDAH. Você sabe o que é isso? Tenho aqui um especialista do meu lado direito, Simon Veiga. Salve, salve. Carlos, prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Mais uma vez, pô, que legal. Você já veio como co-host. Vim como co-host agora também para trocar uma ideia. Já vi que o papo ia render bastante. Falei, pô, uma hora eu vou ter que chamar o Simon. Aí, ó, feliz de estar aqui, cara. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. O que é TDAH, velho? Vamos começar por aí. Tem muita gente que nem sabe o que é ainda. Cara, eu tenho muita vontade de fazer aqueles vídeos para YouTube que você vai na rua perguntando pro pessoal, sabe? Pra cada um, Você né? sabe o que é TDAH? Mas muita gente agora, né, cara? A gente tá num momento em que as pessoas estão comentando mais sobre o transtorno, né? Inclusive, entrou-se até um pouco numa banalização do que é o TDAH. Modinha, né? Acho Na que a modinha. gente até falou nisso aqui. Todo mundo agora, tem TDAH. Mas, na realidade, o TDAH ele é um transtorno sério, né? E é muito legal de falar transtorno. O que é transtorno, Simon? Será que o TDAH, no caso, é uma doença, então? Não, é um transtorno. O que é transtorno? Existem 3 separações que eu gosto de fazer, né? Transtorno, síndrome e doença, tá? Transtorno é um comportamento alterado, um comportamento diferente, um comportamento modificado, vamos falar assim. Tá? Isso que significa a palavra transtorno. Sim. Deixa eu só te cortar um pouquinho. Claro. Você não pegou seu copo, né? Ou pegou? Esse copo Aqui é o meu. Ah, então. Eu peguei. Então tá vendo? É, porque um TDAH, né, ia estar tomando aqui de boa. Então, o transtorno significa um comportamento alterado. Beleza? Síndrome, quando a gente for pensar, vamos pensar na síndrome de Down, por exemplo. A gente sabe o que acontece com o indivíduo que tem a síndrome de Down, só que a gente não sabe a origem dela. O TDAH eu sei a origem, ela é genética, é hereditária, ela é neurológica. Agora, quando a gente fala de uma síndrome, por exemplo, a síndrome de Down, a gente não sabe do porquê aquele indivíduo, ele desenvolveu essa síndrome, nasceu com tal síndrome. Sim, uma carga certo? Genética. Isso, a gente não sabe por quê, porque também não é genético, tá? A síndrome. E quando eu falo doença é, por exemplo, uma gripe. Tá? Por que uma gripe eu fico mal aqui agora, só que se eu tomar o medicamento correto, fizer o repouso, tomar bastante água, dali a alguns dias eu vou conseguir retomar o meu estado anterior, que é ficar bem sem aquilo que eu estava. Tanto a síndrome quanto o transtorno, eu não consigo retomar o meu estado anterior, aquele é o meu estado. E no caso do TDAH, no caso de um transtorno bipolar, ele é um comportamento alterado, né? Então vamos explicar. Então agora eu entendi que é um indivíduo que ele sofre, que ele age no mundo de uma maneira diferente das outras pessoas. É a primeira coisa que a gente tem que começar a observar. Agora, diferente como, tá? E aí entra no grande viés do que é de verdade o TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Esse nome, apesar de ser um nome grande, ele diz muito pouco sobre o que é o transtorno. Porque ele dá a impressão de que o transtorno é simplesmente uma falta de atenção. Quando na realidade não é. Na realidade o TDAH não é que ele tem uma falta de atenção. Eu gosto de falar que o TDAH ele tem uma atenção em todo lugar, ao mesmo tempo, a toda hora. Que consequentemente tira a atenção às vezes do que precisaria. Exatamente. O TDAH é aquele indivíduo que ele vai estar aqui com você agora. Eu tô olhando pra você, mas o plugado piscando ali tá me chamando a atenção. E diferente das outras pessoas que conseguem manter o foco em você, eu sinto uma necessidade absurda de reagir àquele plugado podcast. Então, na realidade, ele é um indivíduo que responde a todos os estímulos, a todo momento. E, inclusive, tem uma parte do nosso cérebro que chama tálamo. Né? O que o tálamo faz? O tálamo é uma parte no cérebro, o Carlos, que ela é responsável por filtrar as informações que o nosso cérebro ele recebe. Tá? Então, tô aqui com você, como meu foco
o podcast, ele vai pegar todas as informações ao meu redor que eu estou sentindo e ele vai apagar para que eu consiga ter apenas o foco em você. É mais ou menos isso que o tálamo faz. O que acontece no indivíduo que tem TDAH? É como se eu tivesse esse tálamo meio falhado, tá? Ele tivesse um defeitinho, vamos falar assim. Sim. Que no lugar dele apagar todos os estímulos ao meu redor, o tálamo, ele, na realidade, ele não consegue fazer esse filtro. Então vaza informações que não eram para vazar e para o indivíduo enquanto ele está fazendo qualquer atividade. Então eu vou te dar um exemplo. Eu estou aqui com você agora, mas eu posso perceber aqui agora o meu negócio aqui da minha camisa que está me pinicando. Você está entendendo? Eu estou sentindo aqui o suor do meu rosto aqui, ó, cair, enquanto eu estou falando com você e aquela coisa está me chamando atenção. Então eu sinto tudo ao mesmo tempo. Eu respondo a todos os estímulos ao mesmo tempo. Então não é uma falta de atenção, é uma atenção exagerada em todo lugar, toda hora, ao mesmo tempo. Onde não precisa. Onde não precisa. Resumir o caos é como se a cabeça do TDAH ela tivesse conectada, fosse uma televisão. Vamos imaginar uma televisão, tá? Conectada a 40 canais ao mesmo tempo e o controle está na mão de uma outra pessoa. É mais ou menos assim. Uma bagunça. É uma gritaria. Eu gosto de falar que é uma gritaria mental. É um exagero no processamento das informações. Principalmente nos indivíduos que têm o traço da hiperatividade. Então vamos lá. O TDAH ele é hereditário, tá? Ou seja, ele passa de pai para filho, né? Tem uma carga hereditária muito forte. Um pai com TDAH ele vai ter aí 8 vezes mais chance de ter um filho com TDAH. Então, ele é hereditário. Ele é genético, ou seja, acontece nos genes. E ele é neurológico, acontece no cérebro, tá? Primeira coisa. E o TDAH, ele significa, na realidade, Carlos, um indivíduo que ele apresenta determinados atrasos. Quando eu falo atrasos, eu não estou falando aqui de retardamento ou algo do tipo. Eu estou falando atraso no sentido quantitativo, tá? Não qualitativo. Vou explicar. É a mesma coisa que a gente pensar em um indivíduo mais baixo e um indivíduo mais alto. O indivíduo mais baixo e o indivíduo mais alto não tem quem que é melhor ou quem é pior. Tem que um é mais baixo e o outro é mais alto. Para determinadas atividades, pode funcionar o mais baixo, pode funcionar o mais alto. E não quer dizer que um é melhor ou pior que o outro como indivíduo. Sim. Né? E o TDAH, esses atrasos do TDAH entram dentro dessa categoria. Então, assim, o que acontece? O indivíduo que tem TDAH, ele vai passar pelas mesmas fases de desenvolvimento do cérebro que o indivíduo que não tem o transtorno. Vou deixar mais claro. Vamos imaginar uma criança, tá? Uma criança, ela passa por várias fases de estágio de desenvolvimento do cérebro até atingir a idade adulta e por em torno de 24 anos a gente chega no final da maturidade do cérebro, da formação do cérebro. É em torno de 21 a 24 anos, é o ponto final de desenvolvimento do cérebro, certo? Isso de uma pessoa sem transtorno. O TDAH, ele passa pelas mesmas fases de desenvolvimento, só que de maneira atrasada. As pesquisas mostram que o nosso cérebro é como se tivesse um delay de até 6 anos. Enquanto as pessoas que não têm o transtorno chegam no final de maturidade aos 24, o indivíduo que sofre de TDAH pode chegar aí aos 30 anos. E esse atraso é um atraso crônico. Por mais que eu chegue no final do ponto de maturidade do cérebro, esse atraso ele vai persistir. Você está entendendo? Ele acompanhou. Ainda vou ter esse delay em relação às outras pessoas. E é muito fácil de compreender isso quando a gente começa a identificar alguns indivíduos que têm TDAH, que eles têm determinadas atitudes que não condizem com a idade que eles têm. Então, às vezes, eu tenho um indivíduo com 20 anos de idade, tem atitude de um moleque de 16. Sim. Você está entendendo? De 15. Aí você fala, não, mas já está adulto, cara. Não é possível que ele falou isso. Não é possível que ele agiu assim. Já era para ter criado maturidade. Sim. Na realidade, o nível de desenvolvimento do cérebro dele tem um atraso, tem um delay. E onde esses atrasos eles acontecem? Em 3 frentes. Primeira frente é o atraso na inibição. Segunda frente é a falha na persistência. E a terceira frente é uma dificuldade de autorregulação. São essas 3 as principais falhas do TDAH, tá? Falha na inibição, falha na persistência e dificuldade de autorregulação.
O que é essa falha na inibição, essa falha no controle inibitório? É uma dificuldade muito grande do indivíduo dele conseguir controlar, tá, aquilo que ele sente, aquilo que ele está fazendo. É um indivíduo que, por exemplo, eu estou aqui no meio do podcast, eu vou estar aqui, ó, mexendo a cadeira a todo momento. Eu não consigo controlar. Eu mexo. Eu estou tamborilando a mão, né? Eu tô... Sem ser baterista, né? Porque às vezes sem eu fico ser, aqui mais... exatamente. Eu tô aqui, ó, mexendo a minha mão pro lado e pro outro. Eu não consigo controlar, inibir aquele comportamento, presta atenção, para que seja aceitável no contexto. Não quer dizer que você tá nervoso, né? Não, eu simplesmente não consigo assim, inibir. É uma inquietação muito grande. Eu preciso me mexer, eu preciso fazer, eu preciso estar, né? Porque eu não consigo inibir esse comportamento. Isso é um exemplo. Pode ser aquele indivíduo que interrompe as outras pessoas a todo momento. Cara, essa foi uma das coisas mais difíceis que eu consegui melhorar. Uma das coisas mais difíceis que eu consegui, cara, que eu tinha como dificuldade, era interromper as pessoas, cara. Que vira uma coisa chata, né? Chato uma pessoa demais. chata de você conversar. Né? Exato. E se eu tivesse empolgado com o assunto? E o que acontece? Quando o TDAH ele tá empolgado com o assunto, ele fica hiperestimulado. E aí eu quero falar mais. E entra numa loucura porque às vezes eu não quero perder aquilo que tá na minha cabeça, porque eu sei que eu vou esquecer. E aí eu quero fazer o apontamento. Sim. E aí eu interrompo também. Isso aí, cara, foi uma das coisas mais difíceis que eu sei que eu fazia, eu tinha consciência disso e que hoje eu melhorei bastante. Mas é aquele indivíduo que interrompe toda hora. É aquele indivíduo que às vezes numa reunião da empresa, ele solta uma piada sobre algo que você fala, meu Deus do céu, ele não falou isso, né? Não é possível que não tem filtro. Ele não... Pô, agora você me ajudou a definir o TDAH. O indivíduo que tem TDAH, ele não tem filtro, ele não tem freio. Porque a parte do nosso cérebro que causa esse... Por que uma criança, ou Carlos, se tivesse uma criança aqui de 6, 7 anos, ela não ia ligar, ela ia pegar esse livro aqui, ó, ia mexer, Sim. ela ia vir aqui na moça, te cutucar. Passar o dedo na lente. Passar o dedo. O TDAH, ele faz isso, você tá entendendo? Eu tô aqui, ó, talvez você falando, eu ia catar um livro aqui, você tá entendendo? Eu ia fazer o que você fala. Cara, não é possível que ele faz aquilo. Por quê? Porque a parte que causa o freio é justamente o córtex pré-frontal, aqui, ó, bem atrás da nossa testa, que é a parte responsável por trazer esse freio para que o indivíduo ele tenha maior controle sobre as ações, sobre o comportamento. Sim. Então, o primeiro atraso na inibição, ele está relacionado a inibir um comportamento para ser aceitável. O TDAH é aquele indivíduo que tem uma série de comportamentos que não são aceitáveis para aquele momento, tá ligado? Ele parece uma criança imatura muitas vezes. Beleza? Tranquilo? Essa é a primeira grande falha. A segunda grande falha, essa eu considero a maior falha e a que mais prejudica o indivíduo que tem TDAH na fase adulta, que é a falha na persistência. O que é essa falha na persistência? Essa falha na persistência, ela vem justamente de uma dificuldade que o TDAH tem de conseguir continuar e se manter engajado em qualquer tarefa ou atividade. Completar tarefas, né? Completar tarefas. Não só tarefas, mas projetos de vida, por exemplo. Sim. Né? E aí a gente começa a ver indivíduos adultos que não conseguem concluir tarefas cotidianas, que não conseguem... Pô, vou terminar essa faculdade, eu vou continuar nesse emprego por mais tempo, eu vou começar esse podcast, vou até o final. Será que é nisso que as pessoas se confundem e se identificam e falam, eu tenho TDAH? Pode ser. Porque ela fala, puta, eu também não consigo completar tarefas, então sou aí, TDAH. E aí vem o mal do século, na realidade, não é nem o TDAH, não, isso, cara, e aí eu te falo, para entender essa falha na persistência, a gente tem que entender o mecanismo no cérebro, né? O que rola no nosso cérebro. O indivíduo que tem TDAH, a gente tem 2 neurotransmissores, que chama dopamina e noradrenalina. A dopamina, ela te coloca em movimento. Sim. Tem uma pesquisa, sim, por muito tempo, Carlos, achava-se que a dopamina era um neurotransmissor do prazer, né? Que era assim, eu vou fazer aquilo que me dá prazer, que me dá vontade. Ou então fiz algo que me deu prazer e libera dopamina. E está equivocado esse pensamento, né? Um pouco equivocado na realidade, está incompleto. Porque a dopamina, na realidade, ela é um neurotransmissor que ativa você para que você entre em movimento
e faça o que você tenha que fazer. Uhum. Tem uma experiência feita com camundongo, que eles pegaram um camundongo, tá? Você já viu essa experiência ou não? Essa não. Que eles pegaram um camundongo e pegaram uma mamadeira, sabe? Um filtrinho com um suquinho que ficava para ele, tá? Um suco de um líquido que ele gostava, um líquido que o camundongo gostava. E aí mostraram para ele e trouxeram ele para cá e colocaram eletrodos nesse camundongo. E aí o que eles começavam a observar? Que toda vez que acendia uma luz, o camundongo ele já liberava dopamina e quando a luz apagava, ele sabia que estava liberado para ele ir lá pegar o suco. Então acendia a luz, liberava-se dopamina no camundongo e ele ia correndo, tomava o suquinho dele e pá, beleza, tranquilo. O que fizeram com o outro camundongo? Foram lá nos receptores dopaminérgicos deles e fritaram, tiraram os receptores de dopamina desse camundongo. E aí o que começaram a observar? Que a luz ligava, não liberava dopamina nenhuma. E se não liberava dopamina nenhuma, por mais que o camundongo ele gostasse daquele suco, ele não levantava para ir buscar e tomar. Isso quer dizer que por mais que você esteja com fome, por mais que você goste de um tipo de chocolate da tua vida, se eu fritar os seus receptores dopaminérgicos, ô Carlos, você não desce do seu sofá, não sai daqui do podcast para ir ali, ó, buscar o chocolate que você gosta. Por quê? Porque a parte do cérebro responsável por fazer você entrar em movimento e buscar aquilo que você quer, né, é com essa liberação de dopamina. Tanto que em casos depressivos, né? Perfeito. Você está com essa baixa liberação, a primeira coisa que o médico vai fazer, vamos equilibrar isso aqui e você vai passar a tomar um antidepressivo para você equilibrar, para você poder recomeçar, voltar ao básico. Então, a dopamina ela é um neurotransmissor muito importante na vida humana, que ela é um neurotransmissor que nos dá a energia de entrar em movimento, que nos dá a impulsão para buscar aquilo que a gente quer. E a noradrenalina? E a noradrenalina, ela é responsável por dar aquela instigada. Já viu quando você está motivado a fazer alguma coisa, parece que você tem você sente um negocinho assim, caraca, que gostoso fazer isso aqui, que legal. A noradrenalina é responsável por isso. Os dois atuam juntos, tá? Os dois atuam juntos para... A dopamina te coloca e a noradrenalina, ela mantém você ali engajado e motivado ali até o final. Beleza? E o terceiro? E aí a gente entende o seguinte, na realidade estamos no segundo, porque eu esqueci de explicar aqui, ó, tem TDAH. O que acontece? Por conta dessa o TDAH ele tem essa dopamina em menor quantidade, o Carlos. Então eu tenho uma menor atividade no córtex pré-frontal e uma menor produção de dopamina. Então o que isso significa? Que para um TDAH entrar em movimento para fazer algo é muito mais difícil e complicado que qualquer outra pessoa. Para um TDAH entrar em movimento para fazer algo que ele não gosta ainda, que não faz sentido para ele, é muito mais difícil do que qualquer pessoa. Sabe, mas isso não é procrastinação? Isso é procrastinação, mas isso é um sintoma de um transtorno, é diferente. A procrastinação que a gente vê por aí é uma não quero fazer algo, mas eu posso fazer. Eu gosto de falar para as pessoas que eu entendi o TDAH quando eu comecei e diferenciei a procrastinação do TDAH, quando eu comecei a perguntar às pessoas, a falar para as pessoas que eu não fazia as coisas porque eu não conseguia. Enquanto determinadas pessoas elas não fazem simplesmente porque não quer. Eu não faço porque eu não consigo, porque eu me embolo no meio de várias atividades, porque começo uma, vou para outra, depois vou para outra, porque eu tenho dificuldade de me manter aqui centrado. E aí quando eu vejo, passou o prazo, passou o tempo, eu não fiz, eu não entrei no movimento e acabou aquela oportunidade. Então a procrastinação do TDAH ela é um sintoma de um transtorno que poderia ser tratado. Beleza? Sim. Tranquilo? E aí essa falha na persistência, eu gosto de falar que é a maior treta do TDAH, porque, porra, vamos pensar esse podcast aqui, ô Carlos. Poxa, para criar esse podcast, você precisou visualizar ele, não é verdade? Sim. Você precisou estar motivado para você entrar em movimento e fazer, e você precisou o quê? Persistir. Num episódio, 2 episódios, nós estamos em qual episódio agora? Quase 140. 140 para poder fazer Quase isso aqui 3 dar anos. certo. Você tá entendendo? Aí você pensa um indivíduo com TDAH, ele tem menor taxa de dopamina. Para ele entrar em movimento, ele visualiza, Sim. ele sonha, ele quer fazer as coisas acontecer. Só que para entrar em movimento, ele tem uma menor produção de dopamina e de noradrenalina, então é uma maior dificuldade. E além disso, a gente tem que pensar o seguinte, poxa vida, se eu tenho uma menor taxa de dopamina e de noradrenalina, poxa,
Além... Você fez um sinal, me perdi, peraí. Aqui comprova que eu tenho transtorno mesmo. Puta merda. Eu juro. Olha o que aconteceu aqui agora. Vou explicar pra vocês. A sua mão foi pra lá, aí eu lembrei que você falou do microfone. E aí a minha mente foi assim, caraca, a hora que ele digitou, ele devia estar pedindo pro cara lá pra ajustar alguma coisa no microfone. Olha que e a minha mente já foi em outra situação aleatória. Tem que ficar estático. Não, porra, só te explicando, pelo amor de Deus. Sim, mas é um exemplo, né? É um exemplo claro. E aí, olha isso. Por que essa falha na persistência é muito grande? Porque é um indivíduo que ele sonha, ele tem projeto para a vida dele, ele quer fazer as coisas, só que para ele entrar em movimento, ele tem menor produção de dopamina, ele tem dificuldade de entrar em movimento. E além disso, ele tem uma menor atividade aqui no córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável por fazer a gente visualizar as coisas num futuro distante, cara. E aí... Idealizar. O TDAH ele não consegue. Uma das perguntas que eram mais terríveis para mim era quando eu ia em eventos de desenvolvimento pessoal e me perguntavam assim, o que você viu para sua vida daqui 5 anos? Eu não sei responder isso. Eu não consigo. O TDAH não consegue nem visualizar isso. O TDAH é aquele indivíduo que ele sempre vai pensar no curto prazo, no aqui e no agora. Carpe diem. Vamos viver aqui o momento que a gente está vivendo e dane-se o resto. Vive o agora. Responde ao estímulo do agora. Então, ele tem dificuldade de planejar, de visualizar. É a parte do cérebro responsável por isso, é o córtex pré-frontal. Tem um caso muito, muito legal, velho, que é do Phineas Gage. Eu vou falar? Não. Phineas Gage, cara, era um... Ele, não sei o nome da profissão exatamente, mas ele trabalhava em Minas, aquelas 1800 e não sei quanto. Ele trabalhava numa ferrovia, em ferrovias, na construção de ferrovias. E qual que era o trabalho de Phineas nessa construção de ferrovias? Antigamente tinha essas ferrovias e eles colocavam dinamite, explodiam pedra para abrir caminho para a ferrovia. Sim. Então, o trabalho do Phineas era ir com uma barra de aço até essas pedras que ficavam no caminho e ir quebrando elas. Esse era o trabalho dele. Soltava dinamite, ficava pedras pequenas, ele tinha que ir com cabo de aço quebrando essas pedras para poder abrir espaço. Era o trabalho dele. Só que em um dos dias que ele foi fazer isso, ele escapuliu a barra de ferro. Escapuliu e atravessou daqui até do outro lado. Ele ficou com a barra de ferro atravessada. Se você pesquisar na internet, é muito legal. Mostra o crânio dele e a barra de ferro atravessada. E a galera se assustou, Carlos, porque ele levantou com a barra de ferro. Ele falou. Ele foi pro hospital, tá ligado? E com aquela barra não deu nenhum dano. E depois ele teve apenas uma infecção na ferida da barra, mas ele não teve nenhum dano neurológico, aparentemente, nada disso. E aí ele virou como se fosse um absurdo da medicina, né? E aí os médicos faziam muitas pesquisas com eles e continuavam fazendo pesquisas com ele a longo prazo. Sim. E olha que coisa louca. Imaginando que alguma coisa uma hora ia aparecer, né? E apareceu. Quando eles começaram a questionar, Phineas era um cara tranquilo, ele era um cara remedido, casado, tinha filhos, há muito tempo estava naquela empresa. Depois disso, começavam a perguntar para o Phineas o seguinte, chegavam para ele e perguntavam, Phineas, o que você espera para a semana que vem? Ele não conseguia responder. O que você planeja para tal data? Não saía, ele não conseguia responder. Aquele cara remedido, tranquilo, se tornou um cara extremamente impulsivo. Aquele cara que estava casado e era organizado se tornou desorganizado dentro de casa, separou da esposa. E aquele cara que trabalhava na ferrovia, ele foi o quê? Ele passou a trabalhar em circo. Ele virou uma atração de circo por causa do negócio da cabeça dele. E aí, uma aberração. Isso. E aí o que foram descobrir? Foram entender que a parte do cérebro que foi afetada foi o córtex pré-frontal. Exato. E aí, indivíduos que sofreram lesão no córtex pré-frontal, eles têm os mesmos sintomas de pessoas que sofrem de TDAH. Curioso. Que é a parte do cérebro onde a gente tem menor atividade. Então é como se a vida do Phineas, cara, ela te transformou de uma hora para outra, simplesmente porque ele sofreu esse dano no córtex pré-frontal. E é justamente a parte do TDAH onde a gente visualiza a longo prazo, onde eu consigo pensar no que eu quero lá na frente. Então essa falha na persistência, qual que é o contrário? Não. Quando eu penso em persistência, eu penso em quê? Em resistir. Sim, longo prazo. Qual que é uma coisa que o TDAH ele não faz?
eu não resisto aos estímulos ao meu redor. Eu não consigo moldar o meu comportamento no aqui e no agora para que eu consiga, no futuro, ter algo diferente, benéfico para mim. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Simon, TDAH não aprende com os próprios erros? Não é que a gente não aprende. É que a parte do cérebro responsável Por colocar em prática. por colocar em prática é o córtex pré-frontal. Só que além disso, Carlos, quando eu cometo um erro, por exemplo, peguei essa caneca aqui e derrubei, porque eu não fui atento, certo? Tá, cometi esse erro. A parte do cérebro que entende esse erro e na próxima vez que eu for pegar a caneca vai me avisar para eu ter cuidado, é o córtex pré-frontal. No TDAH, vou pegar um outro exemplo que esse aqui é clássico que fica melhor. TCC da faculdade, esse aqui é clássico. Puxa vida, eu sei que eu preciso estudar antecipado, eu preciso me programar, eu preciso fazer pesquisa, né? Que eu não posso deixar nada para a última hora para não correr o risco de dar merda no TCC. Sim. Tá? E aí vou lá e não faço nada disso, dá uma merda. A segunda vez, uma pessoa sem TDAH iria entender todo o processo e iria fazer diferente. O TDAH não. O TDAH, por mais que ele tenha cometido aquele erro, ele vai acabar deixando para a última hora de novo, porque a parte do cérebro responsável por me avisar, ei, não faz desse jeito, molda o teu comportamento para você poder atingir esse resultado. É o córtex pré-frontal. E é a parte onde eu tenho menor atividade. Então, o que dá a impressão é que o TDAH ele nunca aprende com o próprio erro. Porque ele sempre cai na mesma. O ciclo, né? No mesmo ciclo, a todo momento. Agora, a diferença entre TDA e TDAH. Isso. Agora, não existe diferença de sigla hoje em dia, tá? Hoje em dia, unificou? todo mundo é TDAH. Porque isso. o A... Mas a diferença é Porque antes era só do... da desatenção. Da atenção. Eu gosto de falar que o TDA... A atenção e a hiperatividade, né? O TDA é aquele indivíduo que não tem o traço da hiperatividade. Geralmente a cabeça do indivíduo não tem a gritaria que eu te falei. É oca. Não tem nada. Tipo, lesado. Essa palavra de foda. Mas é aquela cabeça que tá oca. Não tem aquela gritaria. Ele é completamente desatento. As pessoas acham que o TDAH é aquele tipo Simon, né? Não. O TDAH, na realidade, o único traço que é comum em todas as pessoas é o da desatenção. E a desatenção dessas pessoas, ela é a desatenção de tipo assim, tô lá no mundo da lua, entendeu? Viajando, você perguntar, o que você tá pensando agora? Hã? Não sei. É aquela pessoa, Brisa, que né? não tem o traço da hiperatividade. Essa é a única diferença. Tá? Mas então existe. Mas essas outras... Existe. Existe o TDA e o transtorno da atenção com hiperatividade. São 3 tipos, né? Existe TDAH predominantemente desatento, que é esse. TDAH predominantemente impulsivo e o TDAH misto, que é os 2 juntos. Isso é legal. Tá? É esses 3 tipos. Antes existia essa nomenclatura TDA. Hoje não existe mais TDAH com a predominância. Isso, unificou. Agora, como um pai consegue identificar isso num filho, numa filha antes, né? Para poder ter a preparação para uma vida que não vai ser fácil, né? Como identificar na infância isso? Os sintomas... O TDAH ele é um transtorno que a gente começa a observar ali a partir dos 6 anos da criança, tá? Antes dos 6 anos fica muito difícil porque o cérebro ainda está muito novo em questão de maturidade. Então, a partir dos 6 anos... Não vai ter grandes diferenças. Né? Isso, a partir dos 6 anos a gente já consegue começar a identificar o transtorno. E no caso de criança, o ponto principal vai ser a escola. Tá? A gente vai ver na escola. Por quê? Porque é onde a criança vai passar a maior parte do tempo. Né? Onde a gente vai ver a nota dela. O indivíduo que tem TDAH não é um transtorno de aprendizagem, para deixar bem claro, tá? A parte do cérebro onde eu aprendo é aqui atrás. A parte do cérebro onde eu coloco em prática é o córtex pré-frontal. TDAH é um transtorno de colocar em prática, de entrar em movimento. Não é que não aprende. Eu sei e eu aprendo igual uma criança que estudou na mesma sala, no mesmo colégio, no mesmo bairro. O problema é que eu não coloco em prática aquilo que eu sei com a mesma intensidade que as outras pessoas. Então a criança, não é que ela é burra,
é que ela vai ser, que ela é chamada de burro muitas vezes. Pô, você é burro, você não aprende, né? E a criança até se sente burra por não entender. Não é que ela não aprende, é que ela, no momento, ela tá fazendo outra coisa. Então é aquela criança que é o Joãozinho, que tá pulando de carteira em carteira, que parece que tem um bicho carpinteiro, né, que fica corroendo ele tem que sair na sala, quer ir no banheiro toda hora, é inquieto, dá trabalho. Ou a Mariazinha, que também faz tudo isso, só que de acordo com o estigma da sociedade, a gente não observa muito como quando menina faz, né? Mas é a Mariazinha que tá fazendo tudo isso a todo momento, inquieta, não consegue parar, vai dar trabalho na sala de aula. Esse é o primeiro. E tem o segundo, que é o desatento. Ele vai estar na primeira carteira do colégio, mas vai estar, viajando. Então o ponto de interseção sempre vai começar onde? No colégio. Você vai começar a ver os desafios dele enfrentar no colégio. É por isso que a gente precisa de uma comunicação muito clara entre a escola e os pais. E a gente tem visto isso, às vezes, de maneira deficiente ultimamente. Mas também não dá para terceirizar que a escola vai identificar isso para o seu filho. Não é a escola que vai identificar. Sim. Eu digo que você vai ter que... em contato com a escola, você vai começar a saber como que teu filho é lá. Porque lá, e você vai ter os resultados do teu filho também, que são as notas. Então, assim, o principal ponto vai ser a escola. Depois, é observar em casa mesmo. É aquela criança extremamente inquieta, desatenta, desengonçada, se machuca toda hora, cai toda hora, se envolve em confusão. Você começa a perceber um padrão de comportamento. Opa, meu filho se envolve em confusão toda hora, se machuca toda hora, quer fazer coisa absurda, pular, fazer umas coisas que... Opa, tem alguma coisa aqui que a gente tem que investigar. Ou então é aquela criança que está extremamente quietinha, no canto, avoado, que vai brincar na rua, molecada passa a bola, não vê a bola, porque eu era essa pessoa, mano. Vai jogar bola comigo é terrível. Tinha bullying? Tomava os tapas na cabeça da molecada? Bullying pra cacete. É normal que tenha bullying. Normal no sentido assim, acontece muito essas crianças sofrerem bullying. Porque são crianças que funcionam de maneira diferente. Sim. E até acontece muito dos indivíduos TDAHs mais hiperativos de serem muitas vezes os praticadores de bullying também. Tá? Porque eles não têm freio, lembra que eu falei? Eles são inquietos, eles não têm freio, eles fala e faz, e é aquilo e acabou. Então, assim, o ponto principal é primeiro olha no colégio, depois dentro de casa. Como que é essa criança? Na rua, nas brincadeiras, começa a perceber. E aí, cara, é muito daquilo também, né? É muito engraçado, porque quando a gente vê no consultório, na clínica, a gente vê a mãe levando a criança e aí o pai do outro lado, né? O cara também é. E o cara, exato. Você vai falando sobre as coisas que o seu filho tem e aí ele começa a se contornar. O cara fala, é normal, eu também era assim. Mas eu também fui assim a vida inteira. Isso é uma das coisas que muito acontece. Acontece muito isso, inclusive. E, beleza, identificou tratamento. Tratamento, vamos lá. O tratamento, ele é composto, Carlos, num tripé, tá? O que é esse tripé? Pensando no que identificou na infância. Pensando que ele identificou na infância. Ele é um tripé. É medicamento, a psicoterapia, tá? E a mudança de hábito e comportamento. Preste atenção que eu vou falar disso. Muitos pais, eles apenas medicam os filhos. Mas a rotina de sono da criança é um absurdo, é uma bagunça. Não faz atividade física, come em um horário desregulado. Essa criança, ela vai ter apenas o estímulo do medicamento, talvez ali na hora da prova, etc., mas ela não está tratando de maneira global o transtorno. E aí eu crio tá crianças, ali, aí eu crio crianças com diversas dificuldades que vão continuar e não vai mudar. Geralmente quem faz isso, o tratamento não vai dar muito certo, porque medicamento não ensina comportamento. Eu preciso tomar o medicamento por quê? E aí a gente tem que analisar que 90% dos casos eu preciso tratar o TDAH com medicamento. 10% não, porque vão ser pessoas que vão ter ali os traços de TDAH de maneira muito leve e que não levam prejuízos para a vida da pessoa. Porque isso aqui é importante também. Às vezes as pessoas estão olhando a gente lá em casa, elas falam, pô, mas eu tenho isso que ele falou. Eu tenho isso que ele falou. Eu tenho isso que ele falou. Será que eu tenho TDAH? A pergunta que você tem que fazer é, todos esses sintomas que eu trouxe aqui, eles levam você a ter um prejuízo na tua vida pessoal, na tua vida profissional? Se começa a dar prejuízos constantes, então eu preciso tratar e investigar.
Às vezes a pessoa nem sabe se dá o prejuízo, porque ele nunca foi de uma forma diferente. Ele vai falar, a minha vida inteira foi assim. Isso é clássico. Se a vida inteira você foi assim, mas e aí? Olha só. A minha vida inteira foi assim, mas a vida inteira ele foi assim e ele abandonou o emprego pra caramba, não parou em nenhuma Se compara com o amiguinho, né? Isso. Então, ou seja, tem alguma coisa aí que tá errada. E você mesmo começa a sentir isso. A gente mesmo começa... A frase que eu tinha, e a gente até cortou o assunto que eu tava, mas a frase que eu sentia era: eu sou um eterno potencial desperdiçado. Porque eu passei em 12 faculdades públicas, eu conheço uma galera, larguei abandonei 4 cursos de graduação. Minha carteira de trabalho, o máximo que tem são 27 dias de trabalho, porque eu não parei no emprego. Fui dar certo aonde? Ramo de eventos. Porque precisa da galera acelerar. Isso, na política. E agora no que eu faço. É nisso que eu dei certo. Fui dar certo no ramo de evento, balada, noite, gente, trabalhando à noite de madrugada, comunicação, anos em né? evento. E depois, comunicação, e depois, na política. Fui assessor parlamentar, que também é uma loucura. A política tem coisa que é melhor esquecer mesmo. Né? Não, isso é verdade, não tem jeito. Mas, porra, era três cidades que a gente viajava em época de campanha por dia. Então era loucura. Aí eu funcionava. Não era um trabalho formal de 8 às 18 horas certinho, sabe? E aqui que tá o ponto. Esses indivíduos... Por isso que muita gente vai pro ramo artístico. Sim. Você tá entendendo? Por quê? Sabe, TDAH são mais criativos? Podem ser. Por quê? E aqui tá um ponto que a gente tem que falar, né? Porque muita gente acha... Sabe, qual que é o benefício de ter TDAH? Eu acho essa pergunta uma loucura, velho. Porque, tipo assim, como assim benefício de ter um transtorno, sabe? Mas as pessoas querem ver os pontos positivos de se ter um transtorno. O pessoal acha que é um superpoder, né? Um superpoder. E aí tem uma definição que fala assim, porque o TDAH é uma Ferrari com motor de Fusca. Cara, eu fico muito assim... Eu tenho muito cuidado com essas comparações. Falam porque tem isso. Porque, olha só, vamos pensar, cara, o TDAH... Caraca, acabei de me perder aqui, eu tenho transtorno mesmo, hein? Peguei aqui, ó, o que a gente tava falando? Você tá tentando dar um exemplo de que as pessoas falam que é superpoder. Superpoder, verdade. Gente, eu tenho transtorno no nível máximo, me perdi 2 vezes aqui, ó. A galera fala que é um potencial, né? Lembrei da criatividade. Cara, na realidade, o TDAH ele não traz nenhum benefício. Não traz, é um transtorno. É um transtorno neurobiológico. Que a galera associa com o hiperfoco. Então, mas até o hiperfoco, eu posso hiperfocar no videogame, num jogo que tá aqui, e o cara não levanta nem pra ir no banheiro. Não levanta pra ter relação com a esposa, com os amigos, e aí ele fica só naquilo ali. Ele vai ter diversos prejuízos na vida dele como geral. Sim. Entende? Então, assim, a criatividade, por exemplo, TDAH são mais criativos. Cara, a criatividade... A gente tem indivíduos que eles nascem com um viés mais criativo, isso é genético, obviamente. Mas não tem comprovação científica de que o TDAH não é o TDAH que faz o indivíduo ser criativo. Só que, presta atenção, eu quando estava no colégio, para eu aprender, eu não conseguia aprender no colégio. Eu tinha que ir para casa, né? Eu tinha que ler aquilo que a professora passou em voz alta, andar de um lado para o outro e explicar para uma plateia invisível. Você tá entendendo? Aquilo que eu acabei de ler, para eu conseguir guardar e aprender. Uma baita preparação. Ou seja, eu tive que criar um meio novo, um jeito novo de aprender aquilo que as outras pessoas aprendem de maneira tranquila. Eu tive que inventar um jeito. Eu tive que criar, eu tive que ser criativo para conseguir aprender aquilo que os outros conseguem fazer de maneira tranquila. Sim. Então o indivíduo TDAH, ele vai acabar dando uma possibilidade para o indivíduo ser criativo, porque ele tem que criar meios novos de fazer aquilo que as outras pessoas fazem de maneira tranquila. Mas retomando, lá na infância que a gente falou da medicação, do acompanhamento, esse tratamento que podem te oferecer na infância te ajuda a criar esses métodos? Ajuda. O psicólogo? Geralmente na infância, né, ele vai passar por psicopedagoga para ajudar ele no colégio, tá? Mas não é um colégio especial, é um colégio... normal, não tem nada... Talvez no colégio ele possa colocar, a professora possa colocar ele para sentar na primeira carteira, ele possa ter um tempo maior de prova. Isso aí são coisas que são meios já vai ajudar, que o colégio oferece, que a educação oferece para as crianças que sofrem do transtorno, tá? Mas na infância, cara, se a gente conseguir tratar esse indivíduo tomando o medicamento certinho,
passando por uma psicopedagoga, né, para auxiliar em determinados comportamentos do colégio, essa criança, esse aluno vai ter minimizado os prejuízos do transtorno na vida dela. E vai conseguir se desenvolver de uma maneira tranquila. Talvez até na fase adulta ela não precise tomar medicamento mais. Porque o medicamento pro TDAH... possível, então. Sim, o medicamento pro TDAH, ô Carlos, ele não é um medicamento para a vida toda. Não é um tarja preta. Não, ele é um tarja preta. É um tarja preta? Isso, ele é. Só que ele não é para a vida toda. Tá. Eu gosto de falar, Carlos, que o medicamento pro TDAH é como se fosse a rodinha da bicicleta. Sabe a rodinha da bicicleta que você coloca para você aprender a pedalar, que teu pai colocava lá, tua mãe? Esse é o medicamento pro TDAH. É a rodinha da bicicleta onde eu consigo aprender, que vai me fazer aprender a andar de bicicleta. Eu fico com ela para a vida inteira? Não. Aprendi a andar de bicicleta, eu tiro a rodinha. Exatamente. Diferente do transtorno bipolar. Transtorno bipolar é óculos. Eu tenho que... Eu posso tirar esse óculos? Não sei que eu faço uma cirurgia, mas no cérebro não tem como fazer cirurgia. Então, no transtorno bipolar, o óculos é para a vida inteira. O transtorno do medicamento é para a vida inteira. Para o TDAH, não. É uma parte da vida. Então, se eu é animador, né? Se eu ensinei essa criança desde pequeno, se eu mediquei ela por um tempo, se eu dei estrutura, rede de apoio para essa criança, eu tenho adultos que não vão utilizar medicamento, que vão levar uma vida super tranquila, porque se conheceram, se entenderam e tiveram um apoio desde a infância. Tá? E aqui entra um detalhe muito importante, Carlos, é que muita mãe não quer medicar o filho. Só que se você não medicar o teu filho pro TDAH agora na infância, ele vai ser medicado para depressão lá na fase adulta. Ele vai ser medicado para ansiedade na fase adulta. Ele vai ter que ser medicado para síndrome do pânico lá na fase. Ele vai poder desenvolver até, sei lá, algum tipo de dependência. E a gente tem que ter cuidado com isso. Aí eu não medico agora, mas daqui 10 anos teu filho tá tendo que tomar remédio para depressão. Porque o TDAH ele tem uma tendência a entrar no mundo das drogas. Tem, cara. Isso é real? Isso é real, tá? Eu tive esse problema, eu tive dependência com cocaína e foi muito forte, cara. Por quê? Vou dar uns exemplos aqui, né? Vamos pegar aqui as principais drogas hoje, né? Que a gente vê a galera que tem transtorno, que acaba entrando é a maconha e a cocaína. Por quê? Porque na droga, diferente das outras pessoas, a gente acaba encontrando uma automedicação. É muito louco isso. Mas quando você usa ali, seja o que for a primeira vez, você é como se, por exemplo, se eu fumo baseado, tá? Pode falar esse negócio aqui, tranquilo, né? Se eu fumo baseado, né? Eu tenho aquela mente inquieta, aqueles sintomas da hiperatividade, da inquietação do TDAH. Você achou o seu remédio, né? Você tá entendendo? Eu tenho dificuldade para dormir. Aí o cara vai lá. Eu ouço muitas pessoas, sabe? Eu tenho que fumar toda vez para dormir. Sim. Fumar de remédio, né? Ele vai. Não estou aqui incentivando. Eu estou dizendo que ele encontra na droga, infelizmente, a automedicação dele. E às vezes ele nem sabe que ele tem transtorno. Nem sabe. A cocaína, por exemplo, o que ela faz, né? Ela libera dopamina. Então, diferente das outras pessoas que às vezes ficavam num estado... O cara só chega no nível normal. A minha cabeça silenciava. Você silenciava. tá entendendo? No lugar... E pela primeira vez silenciou. E eu falei, opa, o que é isso aqui? Silenciou minha cabeça. E eu consigo responder as pessoas, consigo trabalhar focado aqui na balada, ó. Um aqui, depois o outro aqui, depois o outro aqui. Porque libera dopamina. Olha que doideira isso. Doideira. Então, mas aí vai ficando. Mas aí você vai pedindo mais e mais, aí vai entrando. Aí dá merda. Porque cada vez vai fazendo menos efeito. Isso, aí você passa a usar mais. Igual, por exemplo, o pessoal fala assim: maconha queima neurônio? Não, queima neurônio é estresse. Estresse é que queima neurônio. Porém, a maconha, ela causa algo no indivíduo que eu considero que é gravíssimo, que é a apatia. A longo prazo, né? O que é apatia? É eu não ter energia e força vital para entrar em movimento para fazer aquelas coisas que eu quero, para buscar aquilo que eu quero. E o TDAH ele já tem isso devido à menor produção de dopamina. Sim. Então, quando eu pego e junto isso aos sintomas do TDAH, eu potencializo ainda mais. Então, tem que ter muito cuidado. Então, as drogas, por exemplo, é muito louco esse dado, mas 45%, perdão, existe uma pesquisa que mostra que 45% dos indivíduos que são viciados em cocaína, esse tipo de droga, tem TDAH. Olha que loucura. Que doideira. Sofre de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou um transtorno bipolar. Como que você fez para conseguir parar? Então, aí entra a grande questão, né, cara? A primeira coisa
foi o medicamento. Uhum. Medicamento ajuda muito, porque é um psicoestimulante e me ajudou naquela época. Mas tá? você não tava num estado... Mas eu saí... Uma coisa que eu fiz que me ajudou muito foi sair do lugar onde eu morava. Ah, tá. Essa foi a primeira coisa. Porque por mais que eu mude comportamento, mude estilo de vida, que foi o que eu fiz, mudei meu comportamento, mudei estilo de vida, comecei a treinar, porque eu não fazia porra nenhuma, tá ligado? Tive que sair da balada, óbvio, sair do meio de eventos é a primeira coisa. Eu tive que sair do meio de um ambiente que me proporcionava aquilo. Mudou o ambiente. Isso. Aí criou novos hábitos. E aí, sair do ambiente só onde eu trabalhava não foi suficiente. Eu precisei mudar de cidade. Foi quando eu morei em Florianópolis. Entende? Porque eu comecei a ter muita recaída, principalmente na época da pandemia. Mas por que Florianópolis? Uma conexão com a natureza? Não necessariamente. Foi uma cidade que eu gostei, que eu queria morar, e eu falei, vou morar um tempo lá. Entendi. Né? E aí eu fiquei lá. E aí que tá, cara. E até hoje eu preciso de vários... de ter toda uma estrutura, cara, para que eu não caia de novo, né? Porque uma vez dependente, sempre dependente. É isso que a gente tem que entender. E as pessoas não gostam que a gente fala isso, né? Mas essa é a real. O trabalho é para não ter a recaída, né? O trabalho é esse, é para não ter. É para você continuar um dia após o outro. Cara, é muito louco. Porque o diabinho fica ali no ombro, né? Vou contar uma história para você. Eu entrei na clínica uma vez, eu tava tendo muitas recaídas há pouco mais de 1 ano, 2 anos atrás. 2 anos atrás, também. 2 anos atrás. Eu já fazia o trabalho que eu faço e eu falo numa boa pra galera, porque tem que falar, cara. Sim. As pessoas não falam, a gente tem que falar real. E aí, eu fui no médico psiquiatra. Cheguei para ele e falei assim, doutor, é o seguinte, está acontecendo isso, isso e isso. Estou voltando a ter muita recaída, o processo está muito forte. Eu não conseguia, eu falava para ele, eu não estou conseguindo ficar, tipo assim, eu consigo ficar no máximo uns 45 dias sem e acabo tendo recaída de novo e depois de novo. Preciso de cuidar de uma forma mais incisiva, né? E aí ele virou e falou assim, não, então nós vamos te internar. A hora que ele falou aquilo, mano, eu falei, você está maluco? Não é pra tanto também, calma aí. Não, eu não sou. Eu falei assim, eu não sou um viciado aí, dependente. Olha isso, negando, né? E aí ele falou assim, não, cara, você não pode ter essa recaída de 45 dias. Você tem que entender que é pra nunca mais você usar. E aí a hora que ele falou assim, é pra nunca mais você usar, eu desesperei, mano. Porque olha a loucura, e isso é a dependência. É você achar um absurdo e se desesperar com a possibilidade de você nunca usar. Eu não conseguia suportar a ideia, Carlos, de que nunca mais eu podia usar. Eu desesperei. Sim, você não estava preparado. Você tá entendendo? Eu falei, não. Mas como assim? Nunca mais? Mas nem o... Você tá entendendo? E aí que eu tive a certeza e que caiu a ficha da dependência como nunca tinha caído antes. Isso foi um passo muito importante para eu ter essa consciência e falar assim, não, cara, vamos precisar. Mas o medicamento alinhado, principalmente no meu caso, e no caso do transtorno bipolar, por eu ter o transtorno bipolar, é o ponto fundamental que me blinda. Medicamento alinhado e a mudança de estilo de vida e a mudança de ambiente. Se eu ver qualquer tipo de ambiente que eu possa cair, eu preciso fugir desse ambiente. Se eu ficar ali... Não sei por quanto tempo a força a gente consegue, né? Mas você teve essa aceitação e foi internado ou não? Não. Ele jogou e aí eu parei para analisar, parei para pensar. Mas eu falei assim, não, vamos tentar mais uma vez. E aí foi dando certo, ajustamos o medicamento e foi dando certo. Mas foi para dar aquele choque, você tá entendendo? Eu tenho conhecido que teve que ser internado, cara. Porque tive internado de uma pior forma de ir buscar na casa, sabe? Da mãe chorar pra levar, sabe? E isso é muito interessante, porque isso é uma doença, cara. As pessoas olham a dependência, elas não olham como uma doença, elas olham como uma... é culpa tua, você que quis estar nessa merda aí que você tá. E não, cara, existem transtornos por trás, existem questões por trás que levaram o indivíduo àquilo. E ele real não consegue sair daquilo. É isso que as pessoas precisam entender. Não é uma força de vontade, não é racional. Aqui que tá o detalhe. Eu sei que eu não posso, eu sei que eu não devo, eu sei que não é legal. Só que o eu sei que não posso, não devo e não é legal é o teu cérebro racional falando. Sim. Só que existe toda uma estrutura emocional, existe toda uma estrutura por trás de uma dependência que não é nem um pouco racional. E o cara vai largar as coisas que a família ofereceu, que ele conquistou, só para poder ter a droga dele. Indivíduos com TDAH, indivíduos com transtorno bipolar, eles vão encontrar na droga uma automedicação.
Eles vão encontrar uma fuga de todos aqueles estigmas, de toda aquela não aceitação, de todo aquele não pertencimento. Da gritaria. Eles encontram e preenchem nela. É por isso que a relação de transtornos com droga é muito forte. E a síndrome do impostor? Que acontece em muitos casos também. O cara cresce com essa síndrome porque o cara não consegue, ele fala, eu sou um impostor. Cara, isso é muito louco, né? Porque olha só, eu gosto de explicar, entender isso de acordo com uma visão de que é o seguinte, o óculos que você utiliza para ver a tua vida. Vamos imaginar a seguinte situação, Carlos. Vamos imaginar que a gente está num restaurante, tá? Eu tenho TDAH, você não, beleza? A gente está na mesa, no restaurante, e aí eu levanto para ir no banheiro. Quando eu volto do banheiro, tem uma mesa do lado que tá uma galera dando risada. E aí eu com TDAH, desengonçado, sofri bullying a vida inteira, não me sinto um ET, não pertencente. Quando eu vejo na mesa daquela galera dando risada, eu acho que estão dando risada de mim. Porque eu sou esquisito, sou estranho, sou desengonçado. E aí o que acontece? Eu tenho o quê? Eu tenho um óculos sujo, manchado perante a vida. Porque eu cresci sendo chamado de esquisito, de estranho, desengonçado, desatento, né? Desastre. Meu apelido era Desastre, cara. Porque eu era desastrado demais, quebrava tudo. Essa caneca que tá aqui na frente, se tivesse aqui, ó, já derrubava, você tá entendendo? Sacanagem, quem colocou esse apelido? Eu era de Desastre, o Desastre, mano, era foda. Porra. Eu tinha os machucados mais bizarros, você tá entendendo? Porque eu me caía, eu era desengonçado, enfim. Eu naquela situação, com esse óculos sujo e manchado que eu criei a partir das minhas experiências, eu vou achar que o pessoal naquela mesa tá falando de mim. Já toma pra si, né? Já tomo pra mim, tá ligado? E aí eu vou sentar na mesa e vou falar assim, Carlos, eu vou embora, não quero mais ficar aqui não. Vou deixar de fazer uma amizade, vou deixar de construir um projeto, vou deixar de conhecer pessoas, vou deixar de terminar de almoçar e comer o meu rodízio que eu tava ali, vou embora pra casa. Aí olha que interessante, a mesma situação... É um mecanismo de defesa que você ativa exato, ali. Exato. A mesma situação, só que o Carlos que vai lá. O Carlos ele vai no banheiro, a hora que ele sai, o pessoal tá dando risada. O Carlos não sofreu bullying, o Carlos não foi chamado de desastre, ele tem um óculos claro perante a vida. Então quando ele vê a galera dando risada, ele pensa, contaram uma piada. No lugar de ir embora e de perder... Que legal, as pessoas estão felizes. Que legal, estão felizes. No lugar de ir embora, né? Ele vai sentar na mesa, vai perguntar o que foi. Talvez ele conheça a namorada dele, o amor da vida dele ali. Por quê? Porque ele tinha um óculos diferente para olhar perante a vida, tá? E aí que tá a grande situação, né? O nosso cérebro, Carlos, ele sempre vai procurar um meio de preencher as lacunas que ele não sabe. Ele sempre... Se eu tô aqui naquela situação, você não sabia o que estava acontecendo, mas o seu cérebro ele vai preencher com as lacunas de acordo com a tua vivência. Sim. A vivência de uma pessoa que sofreu bullying pra caramba, que se sente um ET desengonçado chamado de desastre, ele só tem vivência negativa, ruim, escura e manchada para preencher. Certo? Sim. Tranquilo? Então, essa questão da síndrome do impostor, ela vai muito... ela acontece muito por conta desse óculos manchado que a pessoa já cria desde novo, desde quando é pequeno. Dentro da psicologia a gente explica isso. E vai além, inclusive. Vai além. Porque, olha só, a síndrome do impostor nada mais é do que eu me sentir não pertencente. Por exemplo, isso é clássica. Eu chego de último... Nós dois tudo junto. Nós dois. Aí o professor da faculdade passa um trabalho. Chego no dia do trabalho para entregar você. E aí, sabe, fez o trabalho? Eu não fiz, eu esqueci, desorganizado, TDAH da vida. O que eu faço? Eu pego o teu trabalho, leio o resumo, faço o resumo do resumo, coloco tudo lá, entrego para você, entrego para a professora. A professora fala, Simon, parabéns, é 10. Aí dá 8 pro Carlos. Eu fiz o resumo do Carlos, do resumo. A hora que eu olho aqui 10, eu falo, não, professora. Eu penso, não, eu não mereço esse 10. Eu sou uma fraude. Uhum. Eu tô enganando. Eu sou um impostor. E esse comportamento de impostor... entre parênteses de impostor, ele acontece toda hora na vida do TDAH.
É aquele cara que chega de última hora atrasado e você fala, pô, é aquele cara que entrega tudo atrasado de última hora, mas às vezes consegue uma promoção, às vezes dá certo. Parece que a vida acontece sempre nos 47 do segundo tempo e vai fazendo. Só que você fala, meu Deus, se souberem todas as falhas minhas, meu Deus, se souberem tudo de errado que eu tô fazendo, meu Deus, se souberem que eu não sou tão bom assim, por conta também desse óculos, desses estigmas que a gente cresceu. E entra num negócio legal de falar, que o transtorno, o caos, ele dá 3 golpes na pessoa. 3 golpes. O primeiro golpe, ele está relacionado aos sintomas. Desatenção, hiperatividade, impulsividade. Sintomas do transtorno. É o primeiro golpe que o transtorno dá. O segundo golpe está relacionado aos estigmas. Preguiçoso, desastre, vagabundo, não quer nada com nada. E a sociedade vai colocando em você. Isso, exatamente. É o segundo golpe do transtorno. E o terceiro golpe está relacionado aos estigmas que são criados devido a esses 2 golpes anteriores. Quais são esses estigmas? É o que a gente acabou de falar aqui agora. Da síndrome do impostor, por exemplo. E eu não alguns mereço. outros, né? É uma mentalidade negativa. Eu não mereço isso daqui, eu não consigo isso, isso aqui não vai dar nada certo pra mim. E aí a gente começa a ver que o transtorno, ele acaba muitas vezes colocando a pessoa dentro de uma caixa, Carlos, que é uma caixa muitas vezes, e aqui eu não culpo a pessoa, pelo amor de Deus, não é isso. Eu tô explicando algo que acontece, que é colocando a pessoa numa caixa de vítima, de comiseração, de tipo, eu não consigo, não dá nada certo pra mim, eu não quero mais, mas também essa bosta desse transtorno. É uma caixa que é muito perigosa de ficar, que é uma caixa desse óculos escuro e manchado. Sim. Você sempre culpa isso e aí o ciclo vicioso de que você nunca vai sair então daquilo. Eu não vou fazer nada mais aqui, não quero mais isso. Esses dias me perguntaram na caixinha de pergunta assim, ô Simon, você imagina como seria a sua vida se não tivesse transtorno? Eu falei assim, já imaginei, mas hoje não faz sentido nenhum eu parar para imaginar uma coisa dessa. Porque a única coisa que eu sei é que eu tenho esse transtorno, ele vai me acompanhar a vida inteira. Né? Não importa o que eu nasci. O que vai importar é o que eu vou fazer com o que eu nasci. Então eu tenho que olhar para essa máquina aqui, para essa ferramenta aqui e falar o que eu vou fazer com ela. Qual o melhor que eu vou tirar daqui? Qual o melhor que eu vou tirar dela, apesar do meu transtorno. Como você funciona melhor? Sobre pressão ou sobre... Acho que a pressão pode colaborar muito, né? Colabora. Eu vi ontem eu estava assistindo um documentário do Romário. E, cara, ele disse uma frase que me definiu demais, mano. Ele falou assim, eu gosto da calmaria e da paz, mas eu funciono muito bem na guerra. Eu falei assim, cara, é mais ou menos isso. Eu gosto da calmaria e da paz, mas eu confesso que na pressão, porque a pressão libera adrenalina, né? Sim. E a adrenalina, ela tem um efeito parecido com a noradrenalina e dopamina. Eu não sei se você já fez projetos sem ter prazo para entregar. Não vai. Então, às vezes você fica você fica postergando, aí você fala, mas deixa eu esperar mais um tempinho que tá longe ainda, né? Tudo... Eu não sou TDAH, mas às vezes você fala, verdade. projetos... Nunca ia sair esse projeto. Projetos sem prazo não dá, cara. Você tem que ter ali um deadline para você fazer, para você se cobrar, para você criar etapas de produção, para aí você conseguir Hoje entregar. Eu crio deadline para tudo. Você pode não me dar o deadline, mas eu crio o deadline porque eu sei que eu preciso dele. Eu crio a necessidade de urgência. É muito louco isso, mas o que eu aprendi a viver assim, tá? Eu crio necessidade de urgência a todo momento para mim. Porque quando eu crio necessidade de urgência, eu faço. Então, às vezes, assistir uma aula, assistir um podcast, fazer uma apresentação, qualquer coisa que eu sei que eu crio urgência. Na minha cabeça é para tanto. Mas você cria um to-do ali para você fazer, uma lista de tarefas? Hoje em dia, na minha empresa, eu tenho o Márcio, que eu costumo falar que ele é meu córtex pré-frontal, entendeu? Você terceirizou. E aí, cara, ele vai colocando os deadlines de tudo. Boa. E eu entro no flow e vou embora. Se eu não tiver deadline, se eu não conseguir colocar urgência para as coisas, eu não faço. Então comigo tem que ser guerra toda hora mesmo, porque libera adrenalina, cara. E eu entro no flow e eu consigo fazer. A gente trabalha com produção, com publicidade, cara, é o tempo inteiro. E essa cara. galera, tudo aí, não é muito bem da cabeça, não, viu? Não, a maioria. Tem que saber lidar muitas vezes. Editor que esquece. Editor é terrível, cara. Não tô falando de você. Eu olhei pra ele fez assim, ó. Agora, até perdi. Como você começou o canal, velho? O seu canal, cara, isso é loucura. Eu comecei, vou te falar como é que foi todo o processo. Eu trabalhava
Foi o único líder que eu tive. Eu gosto de falar assim, eu trabalhava numa... Eu lembro que eu saí do ramo de eventos, né? E aí eu comecei, falei, cara, esse negócio aqui chega de evento. Não quero mais trabalhar com evento na vida. Evento é loucura. É loucura, é loucura. A gente faz. Você que quer construir alguma... Meu sócio está no evento hoje, no Allianz Parque. Pô, a gente ficou fazendo no final de semana as artes. Cara, é loucura. Eu falei, não quero mais trabalhar com evento. E aí eu comecei a trabalhar, cara, numa startup do ramo imobiliário. Chamava Arbo Imóveis. E aí, cara, no início lá foi difícil pra caramba. Você imagina, eu trabalhava de call center no início, vou contar que essa história é boa. É uma mesa assim, e aí as meninas trabalhando tudo ali e eu aqui. Mano, sabe como é que eu faço pra falar no telefone? Eu falo alto, cara, Sim. andando pra um lado e pro outro e gesticulando. Que imagina eu de call center? Não dava. Mas você era o ativo ou o passivo? Não era ativo. Receptivo? Eu que entrava em contato, entendeu? Puta, pior ainda. Eu trabalhei recebendo ligações. Não, é pior. Puta, Nesse daí, quando aconteceu isso, eu tretava com as pessoas às vezes, entendeu? Você tem que ter a paciência. E aí, cara, eu entrava em contato. E aí fizeram um motim pra eu ser demitido, logo nas primeiras semanas, sério. Só que eu tive um líder, cara. E aí eu lembro até hoje, que ele chegou um dia na empresa e falou assim, pessoal, ó, a partir de hoje o Simon tem rodinha nos pés. Ele não precisa trabalhar mais sentado aqui. Ele pode descer lá no café, lá embaixo do prédio, ele pode ir na casa do cliente, na empresa, ele não precisa mais trabalhar aqui sentado. Mano, aquilo ali foi top. Eu consegui me desenvolver lá dentro. E aí eu lembro que entraram em contato comigo, a produção de um evento lá, chamando para fazer para cuidar do camarote Brahma de um evento agropecuário que tinha em Londrina. E eu falei, cara, é uma grana, né? Falei assim, vou topar. Topei, último evento, né? E, cara, eu fiz muita grana, mano. Eu fiz papo de uns 20 conto, tá ligado? Em 2 semanas. Uhum. E aí, aquele dinheiro caiu na minha conta, eu não tratava TDAH, nada disso naquela época. Foi logo depois, né? Eu já tinha tratado o TDAH, mas eu não era muito consciente com as coisas não, tá ligado? Aí você vai entender o pulo do gato agora. Aí eu falei assim, mano, eu vou comprar um monte de curso, porque pelo menos é curso. E aí eu não gasto dinheiro com bobeira, porque o TDAH tem aquela do impulso, aquela coisa de não pensar no longo prazo. Então eu gasto aqui no agora e dane, compro roupa, compro não sei o quê. Pô, eu não pensei que semana que vem eu tinha uma viagem pra fazer, eu torrei tudo agora. Inclusive a galera que tem TDAH entra em dívida não por falta de planejamento de organização financeira. É por isso que a gente entra em dívida. Não é igual o bipolar que tá na mania e vai comprando tudo. Uhum. E aí eu falei assim, cara, eu vou comprar curso, porque curso, né, é um troço bom pra minha vida. E você imagina... Só não sei se eu vou fazer. Tem isso. Porque tem muita gente que compra curso e não faz. Calma lá, que isso é bom. Eu comprei muito curso, cara. E aí tinha um último curso, cara, que eu tinha que vir pra São Paulo. Olha que loucura. Eu tava até sem dinheiro pra vir, depois de uns meses que eu tinha comprado. Ia ter um encontro presencial e eu não tinha nem dinheiro direito pra vir. Olha, o cara ganhou a grana, torrou tudo e não programou a ida pro curso. Sim. Mas eu vim pra São Paulo. E eu cheguei aqui, mano, era no curso de marketing digital e tal, e toda hora a galera perguntava pra mim assim, mano, o que você faz? Eu não fazia nada, cara. Tô ali pra aprender. Aí, o que você faz? Tô aqui pra aprender. E eu fiquei puto, mano, puto da vida, porque eu falei, mano, que loucura que eu tô aqui. Aí entrou um cara, mano, pra dar palestra. Érico Rocha. Conheço. Conhece, né? Fórmula, ó, isso em 2018. Fórmula de lançamento. Isso em 2018, tá? Aí o Érico, não, porque você tem que pensar numa dor que você tem, essa dor outras pessoas podem ter, você cria algo relacionado a isso. Eu falei, dor que eu tenho. E aí, galera, o que você faz? Eu não sabia, eu saí puto, mano. Puto, Carlos. Eu com crachá, fui almoçar, e aí a hora que eu tô indo almoçar, Carlos, vem 2 veinhas, um beijo pra Vera e pra Jamile, tá? As mãos gostavam que chamou de veinha, mas... Veinha, com todo o amor do coração, entendeu? A Vera e a Jamile, elas com o crachá do evento igual a minha. E ele falou, a gente pode almoçar com você? Eu falei, mano, como é que eu vou negar pra 2 velhas? Eu não posso, eu tenho que aceitar, né? As velhinhas maravilhosas. E eu fui almoçar com a Vera e com a Jamile. Quando eu fui almoçar com a Vera e com a Jamile, Carlos, eu sentei na mesa. E aí, cara, a Vera veio falando pra Jamile assim, nossa, seria muito bom ter alguém que falasse sobre TDAH, porque o meu neto foi diagnosticado e não tem ninguém que fala sobre isso. Eu falei, caraca, mano, eu tenho TDAH, velho, eu tenho esse negócio aí.
E se eu criar alguma coisa a partir disso aí? Aí começou a ideia na minha cabeça. Só que eu não tinha coragem de começar, porque eu não tinha formação. Hoje eu me especializei na área. Mas à época, há 4 anos, 5 anos atrás, eu não tinha nenhuma formação. Eu falei, quem que vai me ver eu falando disso? Com que autoridade com que bagagem, né? eu vou ter para falar disso? Mas eu tinha a principal autoridade. Aí eu fiz uns vídeos no Instagram que deram muito certo. Não nem com que bagagem, com que propriedade, né? Que Porque a bagagem... Isso, aí eu falei, eu comecei a falar de mim. E aí começou a galera se identificar, cara. E aí eu falei assim, mano, esse negócio aqui vai dar certo. Aí eu fui demitido, não dessa empresa, mas quando eu trabalhava na política, eu saí dessa empresa para entrar. Fizeram pra outro fazer motim uma. lá. Não, na política a gente perdeu a eleição mesmo, aí eu saí. Aí, cara, eu não tinha o que fazer e comecei a fazer um vídeo ou outro, deu certo. Eu vi ali uma possibilidade, uma oportunidade. Sim. Eu comecei a chamar médicos para fazerem live comigo, muitos médicos, Legal. porque já que eu não tinha formação, então vou trazer alguém que tem. Então eu chamava médico, chamava psicólogo, chamava pedagogo, chamava neurologista, a galera. E eu comecei a crescer, cara. Durante 2 anos, eu nunca tinha feito uma live sozinho. Foi depois de 2 anos que eu fiz a primeira live sozinho e a gente começou, mas foi dessa maneira que começou o canal. O canal Começou tá bem, né? O seu Graças canal no Instagram a Deus, lá tá... cara, graças a Deus tá caminhando bem. E, enfim, hoje já passaram mais de 20 mil alunos dentro dos nossos cursos e treinamentos. E aí agora a gente está com a clínica aí, porque eu notei que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de achar profissionais especializados em transtorno. E além disso, quando acham que o valor é muito caro. E eu tenho um sonho grande, que eu sou meio maluco, tá ligado? Eu tenho um sonho grande de democratizar o acesso à saúde mental no Brasil. Então, uma das coisas que eu quero fazer é trazer esses profissionais mais especializados a preço reduzido. E é o que a gente está fazendo dentro da clínica hoje. E o canal no YouTube, como que tá? O canal é @TDAH pra gente grande. Mas no YouTube você tá criando conteúdo já? Então, a gente parou durante um tempinho, mas tem muito conteúdo lá e a gente tá voltando o forte mesmo agora. é no Instagram. O forte é o Instagram e o YouTube. Pode ir lá no YouTube, que também tá forte. E a gente tá voltando cada vez mais agora. Cara, tem um exercício de autoconhecimento que eu fiz aqui, eu fiz algumas vezes para tentar me encontrar. A primeira vez que eu fiz, que eu fui no psicólogo faz pouco tempo. Primeira vez faz pouco tempo, cara? Foi na pandemia. Por que isso? Foi na pandemia. A pandemia, eu tava mal, né? Tá. E aí eu falei, puta, preciso me conhecer. E por que não tinha ido antes? Porque eu sempre tive a sensação de que estava tudo bem. E que por que eu vou buscar pelo em ovo, sendo que as coisas estão acontecendo, a vida tá correndo, tô criando minhas filhas, tô tocando minha empresa. Eu sempre pensei assim, pô, tá tudo bem. Só que quando parou a pandemia e deu tudo... Aí você começa a se autoanalisar e falar, pô, acho que não tá tudo bem. Tem alguma coisa aí. Acho que não tá legal. E aí, relacionamento, e aí a dificuldade da empresa fechada, as dificuldades de você tentar trabalhar em casa com as crianças fazendo aula online, aquele monte de notícia, eu falei, não tô bem. E aí a vida se transformou, né? A pandemia, para mim, foi uma bela transformação. Aí fui fazer psicólogo, achei, puta, sensacional, consegui me entender de algumas formas. E aí eu fiz um exercício, que é o curtograma, e que de lá para cá eu passo a perguntar para alguns convidados. Legal. Eu queria entender de você. Vamos coisas lá. Que você, hoje, não gosta e faz por obrigação. Nossa senhora, postar stories no Instagram. Você não gosta? Nossa Porra, o seu carro-chefe. É o meu carro-chefe. Sabe por que eu posto? Eu acordo de manhã, é muito louco isso, né? Eu acordo de manhã e já falo, nossa, mais um dia que eu vou ter que postar stories. É engraçado a galera falar isso, mas eu não gosto disso. E aqui eu não tô reclamando disso não, tá, pessoal? Eu amo vocês. Mas aí o que eu faço? Vou colocar uma caixinha de pergunta. Essa é a minha regra, é o meu mini hábito, tá ligado? Legal. Eu tenho um mini hábito diário para stories. Eu tenho que postar uma caixinha de pergunta. Você vai ver que toda vez tá a caixinha de pergunta lá. E a caixinha de pergunta vai me trazer perguntas. E eu tenho que responder só 2. Para início de conversa. Aí depois que eu respondo essas 2, entra no automático. Entendi. Eu vou respondendo as outras. Às vezes eu nem coloco nada também. Eu falo, não tô com saco nenhum pra fazer, eu não vou fazer. É isso. E aí, às vezes eu não faço. Eu me obrigo, entendeu? Eu sou obrigado a postar. É o meu mini hábito. Qual que é o mini hábito? Abre a caixinha de pergunta. Responde pelo menos 2. Fez isso? Tranquilo. Entendeu? Aí sempre eu respondo bastante, eu me empolgo e vou indo embora. E parte burocrática, é tranquilo pra você? Totalmente uma merda. Pô, e isso é o TDAH também, né? A falha nas funções... A gente tem uma... No córtex pré-frontal, fica as funções executivas. O que é função executiva? É o CEO da empresa cérebro.
Então vamos imaginar o que acontece com uma empresa sem CEO. Vira zona. Caos, vira zona. Essa é a definição da vida de um TDAH. Caos e zona. Porque as funções executivas é responsável por organização, por planejamento, por definir prioridade. O TDAH é aquele cara que começa no final, vai pro meio, vai pro início, volta pro final e é completamente caótico, desorganizado. Aí você pergunta, a parte burocrática, planilhada para um cara desse, é muito difícil. Com certeza não vai ser um TDAH que vai estar fazendo isso. Não precisa nem ser TDAH. Eu também, Né? a parte burocrática, eles falam, puta, cara, tem que fazer, porque é o dia da obrigação. O dia hoje eu tenho quem me ajuda. Mas eu já fui... Elaborar orçamentos, cara, eu odeio elaborar orçamentos. Nossa, cara. E quando eu tinha que fazer isso na agência? Meu Deus do céu, é muito chato. Isso é muito chato. Terceiriza. Agora, gosta e faz. Gosto e faço, dar aula. Ruim é preparar a aula. Entendeu? Mas dar aula você diria que é a coisa que você mais gosta hoje? Cara, o que eu mais gosto... O que você mais gosta e faz, é isso? O que eu mais gosto, cara, é estar em contato com gente nova e conhecendo algo novo nesse sentido. Hoje em dia, tipo assim, eu falo isso porque, por exemplo, isso aqui, mano. Isso aqui eu gosto pra cacete. Entendeu? Eu vou em podcast e me chama qualquer um que eu tô indo porque eu gosto, cara. Uhum. E isso aqui é muito mais fácil eu estudar fazendo isso aqui, reforçando meu conhecimento, estando aqui, do que eu sentar a bunda pra fazer em casa, entendeu? Uhum. Aqui eu consigo reforçar o que eu sei e desenferrujar, fazer. Agora, senta a bunda em casa, eu não vou fazer. Uhum. Vai ser mais complicado. Então, por isso que eu gosto muito, cara, de dar aula, eu empolgo, eu entro no flow e vou embora, cara. Por que eu tô te falando isso? Eu lembro que eu tava na 6ª série, eu acredito verdadeiramente que todo mundo tem um talento. Todo mundo tem algo que faz com mais facilidade do que as outras pessoas. Sim. E você nasce meio que com isso. Eu acredito nisso. Aí vai da tua criação, se você foi incentivado a isso ou não, para você desenvolver, né? Mas eu lembro que eu tava na 6ª série, e aí o professor Reginaldo, ele era um professor de geografia, ele tinha uma carequinha aqui, sabe? Aquelas carequinha redondinha aqui em cima. Esqueço até hoje. E aí ele passou uma série de trabalhos e eu peguei o trabalho, era sobre a Amazônia, o meu. E o que tinha que fazer? A gente tinha que estudar tudo sobre aquela região, né? E explicar lá na frente pra turma. E, cara, eu comecei a estudar sobre a Amazônia na época, eu me empolguei com aquele negócio, tá ligado? Então eu estudei tudo que eu tinha que estudar sobre a Amazônia. E aí eu lembro que eu levei pra ele revisar antes. E aí ele falou assim, cara, mas você já... Eu falei, eu lembro até hoje, que eu falei, a Amazônia é o pulmão do mundo. Aí ele, cara, já pensou que isso aqui é uma ideologia, que colocar... Aí eu comecei a estudar mais ainda, fiquei mais empolgado. Eu sei que no dia da apresentação, mano, eu tava com tesão, tá ligado? Super preparado. Pra poder falar aquilo, só que eu era tímido. Eu era o menino desengonçado, o tímido do colégio, você tá entendendo? Sofria bullying. E aí, cara, quando eu expliquei a Amazônia... Eu expliquei empolgado, expliquei rapidamente. E eu lembro que tinha um aluno, o John Lennon, velho. Lá atrás, o John Lennon tinha um cabelinho enroladinho assim. O John Lennon falou assim, professor, o Simon fala de um jeito engraçado, cara. Deixa ele ficar falando mais tempo. E aí, o professor falou assim, eu não sei se ele consegue falar mais alguma coisa. E aí eu falei assim, eu continuei falando, mas eu já falei coisa que não tinha nada a ver. Você tá entendendo? Porque eu lembro que aquela coisa de eu ficar empolgado e engraçado... Eu vi que pela primeira vez eu tava no meu lugar, mano. Que eu gostava de ficar ali. Que eu gostava, que eu me sentia foda ali onde eu tava. Os holofotes estavam em você. Isso, mano. Eu gostei daquela sensação. E aí, cara, desde sempre, eu sempre gostei de situações onde... Eu não sei se é porque dá o frio na barriga, eu fico instigado, não sei explicar. Mas eu sempre gostei de situações. E é por isso também... que eu estudava andando pro lado pro outro, explicando pra uma plateia invisível. Eu sempre gostei de situações onde eu tinha que entregar alguma coisa, falar, me expressar, entendeu? Desde pequeno, sempre me envolvi nessas coisas. Até candidato a vereador eu já fui, você acredita? Como foi? Lá em Londrina, foi cara. Foi bem? Não, fizemos 1000 votos, cara. Pra Londrina foi bom. Londrina com 1.500 ser reeleito. Faltou pouco. Sua mãe votou e você? Não, então aí que tá o detalhe, mano. O quê? Porque aí que tá, você falou tudo agora. Eu era produtor de evento. Aí um deputado, um rapaz lá chegou, me ofereceu pra ser candidato. Eu, impulsivo que sou,
Vambora! Vamos. Aí que eu fui lembrar que nem minha mãe votava em mim, tá ligado? Porque minha mãe vota no Rio, mano. E eu morava em Londrina. Eu falei, e agora? Nem o voto da mãe eu votei, mas deu certo. Foi por isso que eu virei assessor parlamentar, que a gente fez uma campanha bacana. Entendi. E aí o deputado perguntou, porra, quem que é esse maluco aí que virou candidato, nem mora aqui e fez 1000 votos? Traz Ninguém ele nem pra conhece, cá. ele fez 1000 votos. Pô. Traz ele pra cá, foi por isso. E que você gosta e não faz. O que eu gosto e não faço. Que eu gosto e não faço. Caraca. O que eu gosto e eu não faço. Ah, isso é foda. Eu gosto de estar com os meus sobrinhos e não faço como gostaria. Porque é por conta da distância? Distância e mesmo trabalho, tá ligado? É uma coisa que eu gosto de estar envolto em família e faço muito pouco. Faço muito pouco. Quantos anos Deveria eles têm? fazer mais. Oi? Quantos anos eles têm? São pequenos, molecada, 10 anos, 15 anos. É, bom aproveitar agora. Porque... Entendeu? É a melhor fase. É. Depois eu não gosto, não quero mais não, adulto. Tenho tudo molecada. Eu gosto, mas eu não faço tanto quanto gostaria. De brincar, fazer essas coisas. Sim. É uma... Dá aquela fugida, sabe? E você não gosta e não faz nem por obrigação. Não gosto e não faço nem por obrigação. Eu acho que é toda essa parte burocrática da empresa hoje. Eu não gosto, não faço, tá ligado? Tenho Deixa quem mesmo. faça. Eu tenho quem faz hoje que cuida dessa parte, que é o meu sócio. Hoje ele cuida mais dessa parte. Essa parte eu chego a ser, eu sou ruim, mas ruim mesmo, entendeu? Se eu tocar, e eu aprendi a saber delegar. Porque eu queria tocar e mexer, mesmo sendo ruim. E aí dava treta, você Sim, entendeu? sim. Aí hoje eu aprendi a confiar e a delegar e apenas reunião dou uma olhada e tal. Eu não gosto e não faço. Eu não gosto e faço. É reunião burocrática, tô ali. Agora, fazer toda a parte, não faço. E, é uma pergunta difícil para quem tem TDAH, do planejamento a longo prazo, mas sabendo de tudo isso, como você enxerga aí os próximos 2 anos do que você faz e onde você quer chegar? Nossa, muito boa pergunta. Cara, eu enxergo... A gente abriu a clínica faz 1 mês e meio, 2 meses, né? E tem muito atendimento, tá rolando muito bem. Eu acredito verdadeiramente que daqui a 2 anos eu posso voltar aqui e falar que a gente conseguiu começar bem forte a democratização da saúde mental no Brasil. Tenho certeza. Tenho certeza que a gente vai estar com clínica física, inclusive. Não é só para quem tem TDAH. Não. É transtorno bipolar, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, transtorno no geral. Trazer esse atendimento mais especializado. Essa é a ideia. Porque a gente notou que falta profissional especializado e, do outro lado, tem muita gente buscando esse tipo de atendimento. Então, eu posso unir as duas coisas. Animal, cara. Só tenho a agradecer. Tamo junto. E muito legal o que você tem feito aí, o conteúdo que você tem levado aí pra galera. Parabéns. Obrigado, querido. Espero daqui a 2 anos a gente falar novamente aí. Vamos falar. E falar assim, ó, tá vendo esse trecho aqui, ó? Aqui, ó. Vai pegar o corte e colocar depois, 2 anos depois. Animal, velho. Obrigado mesmo. Deixa um recado aí, deixa suas redes sociais pra quem não segue ainda. É @TDAH pra gente grande. O recado que eu posso deixar é que, poxa, você se identificou com alguma coisa que eu tenha falado? Se você acha, igual o Carlos, ele falou assim, começou a afetar, eu comecei a sentir. Não deixa pra depois, não. Buscar ajuda psiquiátrica, buscar ajuda de um psicólogo, não é coisa só de doido, igual muita gente fala aí. É necessário. Então, acho que esse é o recado. Não ter medo, não. Vai buscar, vai ver, tira dúvida. É melhor viver sem a dúvida. Dá pra melhorar, né? Dá pra melhorar sempre. Ó, ir no médico psiquiatra, ir no psicólogo é um processo de autoconhecimento. Entender sobre transtorno. Por que eu tenho que entender sobre transtorno, sabe? Sobre o meu transtorno? Porque entender sobre o teu transtorno é conhecer você mesmo. E não tem o pensamento que eu tive, né? De que pra que eu vou procurar problema? Não, pra não mim, é. Minha esposa sempre falava, né? De psicólogo e tal, porque ela, desde pequena, ela ia. E eu falava, eu não vou não. Pra que eu vou lá caçar, cutucar, achar problema onde não tem? Na realidade, às vezes já tava ali, já. Às vezes né? já tava, né? É isso, poxa. Animal. Pô, obrigado. Tamo junto. Obrigado a vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande Valeu. abraço. Valeu.